Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto, em nome de Jesus. Estamos um grupo um pouco reduzido. A falta do pastor faz-se notar. As pessoas não gostam de me ver aqui, a mim. Gostam mais de ver o pastor. Mas nós temos um pastor connosco. O pastor Bruno Nascimento, que eu aproveito para apresentar já, faz favor de se levantar. Um pastor das Assembleias de Deus que está ministrando em Cantanhede. E ele nos dá o privilégio de estar connosco esta noite e vai nos trazer a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tiver para falar connosco. Vamos fazer uma oração. A irmã Telma pede para orarmos por ela, que foi para o hospital por causa do problema no pé. E o irmão Anderson também está doente e ele pede as nossas orações. Vamos orar ao Senhor e incluí-los nesta oração. Não vamos esquecer também o nosso pastor, lá onde ele se encontra, que o Senhor continue guardando e protegendo e que ele venha cheio de forças para continuar lutando na caminhada do Mestre. Sim? Quem o Kim? Vamos orar pelo Kim também, que também não está bem. Senhor, te louvamos e te bendizemos, exaltamos o teu santo nome, pois só tu és digno de todo o louvor, de toda a ação de graça dos nossos corações. Eis-nos aqui, Senhor, queremos cultuar o teu santo nome, queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te exaltar na beleza da tua santidade. Aceita a nossa gratidão, Senhor. Nesta noite levamos ao trono da tua graça aqueles que precisam de ti. A irmã Telma, meu Senhor, que sempre está connosco aqui, ajudando-nos. Meu Senhor, toma conta dela. Tu sabes aquele problema, só tu podes resolver. Tu és o médico dos médicos, tu és aquele que tomas o controle da situação. Meu Senhor, depositamos nas tuas mãos a Telma, Senhor. Abençoa também o Anderson, Senhor, dá-lhe saúde, dá-lhe as melhoras que ele necessita, Senhor. Fortalece-o em ti também a cada dia. Senhor, também o Kim, ó Deus, vai de encontro ao seu problema, à sua necessidade. Vai estar com ele, meu Senhor. Que ele possa sentir a tua mão protetora nesta hora sobre si. Fica conosco, Senhor, dando-nos o culto ricamente abençoado, que nós te louvamos e te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu peço à irmã Carla Silva para vir ler a palavra do Senhor. A outra hoje não podia dizer nada, porque ela está quase afónica. Ela hoje ficou sem voz. O marido cortou a voz dela, não deixou ela falar mais. Eu queria que abríssemos as nossas Bíblias em Lucas 10. Lucas 10, vamos ler o versículo 40, 41 e 42. É uma passagem subejamente conhecida por todos nós. Quando Jesus vai para a casa de Lázaro, era um lugar onde ele se sentia bem, porque quando nós vivemos momentos tal como Jesus vivia, de muito trabalho, de muita coisa a fazer, às vezes nós precisamos de um sítio onde nos sentamos bem, de um sítio onde nós possamos estar com alguém que nos ouça, alguém que possa estar connosco. E Jesus foi para a casa de Marta e de Maria e diz assim a palavra do Senhor. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu creio que nós vivemos momentos assim, momentos em que o nosso índice de fadiga, momentos em que o nosso índice de stress é tão grande que nós não estamos a dar conta que o Senhor muitas vezes está sentado connosco no sofá, que Ele está na beirada da nossa cama, junto de nós,
porque ele não é um homem qualquer. Ele é Jesus que se relaciona connosco de perto. Às vezes nós dizemos que deixamos de ouvir Jesus porque o barulho, o ruído do lado de fora é tanto das nossas vidas, dos nossos afazeres, das nossas preocupações, que ele não precisa de gritar porque ele está perto de nós. Nós é que às vezes pensamos que ele não está, mas ele está sempre perto de nós. À distância de uma palavra que nós lhe queiramos dar, à distância de um pedido, à distância de um sussurro nosso, porque ele também sussurra. E às vezes quando nós não podemos falar, as nossas lágrimas falam por nós, os nossos gemidos, como diz a palavra, falam por nós. Nós precisamos, em momentos em que nós precisamos de deixar tudo, creio eu que todos nós vivemos hoje em dia isso, para que Jesus trabalhe no nosso coração. Maria teve a melhor parte. E às vezes a melhor parte, no dia a dia, nós esquecemos-nos. Há um salmo que diz que nós devemos começar logo de manhã a orar. E às vezes nós deixamos para depois do almoço porque temos uma folguinha. E depois do almoço não acontece e nós deixamos para a noite. Mas à noite nós temos sono, estamos cansados e adormecemos. E lá se foi. E muitas vezes o momento que vimos à igreja, o momento em que estamos em comunhão, é neste momento que é a melhor parte. Por isso que nós hoje esqueçamos tudo, esqueçamos o stress de toda a semana que tivemos, todas as preocupações, e que fiquemos com a melhor parte. E a melhor parte é estar aos pés de Jesus. E que isso seja hoje, em nome de Jesus. De seguida já vamos ouvir o grupo de louvor e vamos louvar ao Senhor. Apontar, porque eu queria ter sido eu a dizê-la. Fracasso é ser bem-sucedido em tudo o que Deus não te pediu para fazer. O problema é que nós andamos a fazer tudo aquilo que Deus não nos pede para fazer. Que nós não passemos por esse fracasso. Que nós, de facto, como eu disse ali em cima, entreguemos a melhor parte ao Senhor esta noite. Vamos louvar o Senhor como só Ele merece. Os hinos hoje falam disto. Mais perto nós devemos estar de Deus, que nós devemos estar na sua dispensação todos os dias, que nós devemos estar em adoração, aconteça o que acontecer, que nós temos que lhe entregar o nosso melhor. Aquela mulher entregou-lhe o perfume mais caro que tinha. E nós às vezes não lhe entregamos esta hora e meia que nós temos de todo o nosso coração. Que hoje nós possamos pensar nisso. Vamos lhe entregar este culto, vamos lhe entregar a nossa adoração, o nosso louvor, vamos ouvir a sua palavra, vamos ouvi-lo falar, esquecendo tudo aquilo que está à nossa volta, apagando todo o ruído e ouvindo só a voz do Senhor. Que me una
vento balançou meu arco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está o meu Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele socorrerá. Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está o meu Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele socorrerá. Ele me socorrerá. Com gemidos que palavras não podem explicar, ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente, e sou de novo aqui e quero teu poder.
Adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Adorar a Deus quando as contrariedades não são muitas é fácil. Agora, quando todos os dias aparece uma coisa e que só a graça de Deus nos mantém focados nele, só a misericórdia dele nos faz caminhar, caminhando de valor em valor, nós temos que adorar em todas as situações. E esta é a dificuldade enquanto crentes, creio eu. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos fragilidades e há dias maus, há dias em que apetece largar tudo, há dias em que, como diz o hino, não quero mais servir-te, não quero mais seguir-te. Mas depois nós temos uma certeza: se é difícil com Ele, o que será sem Ele? Deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta, o que
Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, num tão pobre pecado. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, Não merecemos o teu amor, Senhor. não mereço o teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as nossas vestes, purifica, Senhor, Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor, Senhor. com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Vem meu louvor receber. Vem meu louvor receber. Nós te glorificamos, Senhor. Recebe o nosso louvor nesta noite, Senhor. E debaixo deste ambiente tão maravilhoso da presença do Senhor, penso que estamos em boas condições para agora ouvirmos a palavra, aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Faz favor, irmão Bruno. Paz Senhor a todos os irmãos. É um prazer, privilégio grande poder estar convosco nesta noite e poder fazer aquilo que enche o meu coração, que é aquilo que eu mais gosto de fazer na vida, que é partilhar a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus com todo o meu coração. Os irmãos vão perceber isso, porque eu, quando começo a falar da palavra de Deus, eu fico entusiasmado. Porque a palavra de Deus mudou a minha vida, transformou-me.
E quando nós conhecemos a palavra e permitimos que ela encha o nosso coração, a nossa vida fica diferente. Eu não estou a falar apenas de conhecer, de saber versículos de cor. Não, eu estou a falar de conhecer a palavra. Eu estou a falar de quando o Espírito Santo revela a palavra de Deus aos nossos corações. E eu gostava de partilhar convosco nesta noite acerca de um texto que se encontra em Êxodo, no capítulo 34, versículos 6 e 7. Êxodo 34, versículos 6 e 7. E eu vou dispensar apresentações desnecessárias. Eu sou o Bruno, muito prazer. No final terei a oportunidade de cumprimentar. E pronto, sou um servo de Deus. E é suficiente, acho que não é preciso dizer mais nada, está bem? Êxodo 34, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, contudo, ao culpado não tem por inocente, castiga a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até à 3ª e 4ª geração. Amém? Tem aqui a palavra de Deus. Pai, nesta noite nós te agradecemos desde já pelo tempo que passámos na tua presença e pela forma como já estiveste a falar connosco aos nossos corações. Tu estás aqui, Senhor, neste lugar. Tu estás aqui porque tu vives no nosso coração e nós viemos à tua presença a adorar juntos, e a tua presença é uma realidade neste lugar, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus para que nesta hora tu fales através da tua palavra aos nossos corações. Oramos, Espírito Santo, tu que és o autor da palavra, que em nome de Jesus a reveles a nós nesta noite e nos mostres ao Senhor aquilo que tu queres, em nome de Jesus, transformando as nossas vidas e levando-nos a um maior grau de intimidade contigo, ó Senhor. É a nossa oração para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Eu não sei se os irmãos tiveram a noção quando nós estávamos a ler, mas estes versículos que nós acabámos de ler são muito provavelmente os versículos mais importantes que nós encontramos na palavra de Deus. Porquê? Porque são os mais repetidos ao longo da Bíblia. Estas frases que nós acabámos de ler ao longo da Bíblia são repetidas centenas de vezes. Sempre a Bíblia volta a estes textos que nós acabámos de ler. De uma maneira ou de outra, voltamos a estas palavras. E porquê? Porque é uma apresentação, é um cartão de visita, digamos assim, da parte de Deus. É Deus a apresentar-se e a dizer quem Ele é. Ao olharmos para estes versículos, nós percebemos qual é o caráter de Deus. É isso que está aqui em causa. O caráter de Deus. Ele é compassivo, Ele é cheio de graça, Ele é paciente, Ele é beneficente e Ele é fiel. E são estas as características que nós encontramos do caráter de Deus aqui neste texto. Traços muito importantes. Só que o mesmo texto que nos leva a pensar acerca destes traços centrais de Deus, que são a sua misericórdia, que são a sua beneficência, o mesmo texto termina de uma maneira que nos deixa assim em sentido. E ficamos a pensar assim, então, mas afinal, o mesmo Deus que é compassivo, que é misericordioso, que é cheio de amor, que é cheio de graça, afinal é um Deus que não tem o culpado por inocente e visita a iniquidade nos filhos e nos netos e até à 3ª e 4ª geração. Então, afinal, em que é que ficamos? Parece uma contradição. Parece que, então, mas Deus é misericordioso ou não é? Então mas Deus é amor ou não é? Então, mas não, ficamos sem perceber aqui é importante ir ao texto a fundo, que é para nós entendermos do que é que se trata. E o texto está construído numa forma literária que se chama quiasmo e que
funciona como um espelho. Nós estamos sempre a ver contraposições, as coisas a serem contrapostas umas às outras. E para nós entendermos esse versículo, nós temos que ler dessa maneira. Deus é misericordioso e compassivo e tardio em iras. Isto é o centro do seu caráter. Ele é misericordioso, é compassivo e é tardio em irar-se. E é nisto que eu vou me focar nesta noite. Eu quero falar nesta noite acerca disto, que Deus é tardio em irar-se. Ok? Mas esta é apenas a introdução. É grande em beneficência e verdade, guarda a beneficência em milhares. Então temos aqui, chegámos ao meio do versículo e temos beneficência, duas frases montadas à volta da beneficência. E depois então vamos falar acerca da iniquidade, que é visitada até à 3ª e a 4ª geração. Mas o texto mostra-nos que o caráter de Deus está assente não no facto de ele se irar. A ira é uma consequência de quem Deus é. A ira não faz parte do caráter de Deus. Só que como Deus tem determinadas características, é natural que ele se ire. Ok? E nós já vamos ver porquê. Deus ira-se da mesma maneira que nós nos iramos. É suposto que pessoas de bom caráter se irem. Ok? Eu sei que isto é um bocado assim assustador, mas eu já vou explicar. Mas é suposto pessoas de bom caráter se irem. Então nós percebemos que os traços do caráter de Deus estão assentes nestes dois, que é a beneficência e o perdão. Deus, por um lado, ele é bom, a sua bondade é aquilo que ele é. Por natureza, Deus é bom, ok? E por outro lado, Deus está na disposição de perdoar. Ele tem perdão para nós. E isto assenta, todo este versículo assenta, estes dois versículos assentam nestas duas características. Mas eu gostava que nós focássemos a nossa atenção, porque eu não tenho tempo de falar nos dois versículos, porque é muita coisa, não é? Nós nunca mais saíamos daqui, só na questão de que Deus é tardio em irar-se. Ok? E eu espero conseguir transmitir isto de maneira a que os irmãos consigam guardar alguma coisa no vosso coração. Então voltamos a repetir novamente a ideia do caráter de Deus. Ele é compassivo, é gracioso, é tardio em irar-se, é benevolente e é fiel. Eu estou a usar palavras diferentes, mas é sempre a mesma coisa. E isto vai ser sempre repetido ao longo de toda a Bíblia. E muitas vezes nós pensamos acerca de Deus, e os irmãos digam-me lá se não é verdade, se eu estou enganado. Muitas pessoas veem Deus como alguém zangado, que está lá em cima, com um pau, à espera que a gente falhe, que é para nos dar com ele na cabeça e para nos chamar a atenção e para nos dizer mais uma vez fizeste asneira e não pode ser. E há muita gente que é assim que vê Deus. Mesmo quando nós... desculpem, eu sou assim, sou muito franco, sou muito direto. Mesmo quando nós até rimos disto que eu estou a dizer, e às vezes na nossa vida nós vivemos assim. Parece-nos ridículo, mas na prática é assim que a gente vive. É como se Deus fosse mau e estivesse à espera da nossa falha, do nosso erro. Mas a verdade é que Deus já castigou os nossos pecados, já receberam a sua paga, o castigo já aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos isto, não é? Os irmãos sabem isto. Senão não estávamos aqui a fazer nada. Se nós não estamos assentes na pessoa de Jesus, não estamos aqui a fazer nada. Jesus é que nos salvou, foi Ele que pagou o preço dos nossos pecados, foi Ele que levou sobre Ele as nossas iniquidades, e por isso nós nesta noite podemos estar aqui, podemos louvar a Deus e podemos ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Isto não tem nada a ver connosco. Paulo diz isto, explica isto muito bem na carta aos Efésios, no capítulo 2. Não tem nada a ver com as obras que nós possamos fazer, porque senão isso dava espaço a que cada um de nós se gloriasse e uns fossem mais do que outros. E Paulo diz, nem pensar. Isto tem a ver com Deus. Foi Deus que quis fazer assim. Foi Deus que quis salvar-nos. Não tem nada a ver connosco. Ele é que fez tudo aquilo que tinha que ser feito. Ele é que pagou o preço.
Então, será que Deus é mesmo assim? Eu percebo que os irmãos entendem que não, mas quero pensar sobre o assunto. Será que Deus é mesmo assim? Que Deus está mesmo à espera da falha, do erro, para nos chamar a atenção, à espera que nós possamos cair? Sabe como é que se diz no hebraico tardio em irar-se? É uma expressão que eu não quero ensinar hebraico aos irmãos. O meu objetivo, os irmãos já vão entender. É uma expressão que é erek apaim. É uma expressão que se lê assim, erek apaim. Sabe o que é que significa literalmente? E isto é que eu quero que os irmãos fixem e penso que fixam. Significa comprido de nariz. Ninguém estava à espera desta, pois não. Eu calculei que não. Então Deus tardio em irar-se. No hebraico, a expressão tardio em irar-se, literalmente traduzida, significa que é ter o nariz comprido. Isto não faz sentido em português. Pense lá comigo. Quando uma pessoa se irrita, qual é a expressão que se usa na língua portuguesa à moda antiga? O que é que a gente diz? Chegou-lhe? É verdade ou não? Então a gente falamos como aos hebreus, como falamos em hebraico. A gente, quando uma pessoa está irritada, dizemos que chegou-lhe a mostarda ao nariz. Então está aqui é um bocadinho similar. A maneira como nós vemos a irritação, a ira, é a mesma maneira como os hebreus veem e como no hebraico é traduzido. Comprido de nariz significa que a mostarda leva mais tempo a chegar à ponta do nariz. Você está a entender o que eu estou a dizer? Então, quando estamos a dizer que Deus é tardio a irar-se, significa que ele tem um nariz comprido. Deus não tem nariz, os irmãos entendem, não é? Isto é só uma expressão idiomática do hebraico. Significa que Deus tem um nariz comprido, que a mostarda leva tempo a chegar lá. O nariz leva tempo a aquecer. Leva tempo a ficar vermelho. Quando uma pessoa se irrita, o que é que a gente diz? Chegou a mostarda ao nariz. Porque a pessoa, quando se irrita, eu não sei como é que são aqui os irmãos, mas eu, quando me irrito, vê-se. Está a ver? Fico vermelho, fico... E às vezes acontece quando estou a pregar. Aqui não vai acontecer hoje porque eu, senão nunca mais cá voltava, não é? E eu não quero isso. Mas eu ainda ontem estava a pregar na minha igreja e a meio da pregação eu estava a dizer que quando Cristo preenche a nossa vida nós não precisamos de mais nada e tal. E de repente digo assim, e eu não estou a falar de coisas, mas quando eu disse isto, não estou a falar de coisas, eu mandei um berro. E quando acabei de mandar, as pessoas até se assustaram. Quando eu acabei de mandar o berro, pensei assim, mas para que é que eu gritei desta maneira nesta frase? Ok? Pensei eu, para mim, não é? Mas hoje não vai acontecer. Mas eu às vezes irrito-me se fico vermelho. Fico muito vermelho. Alguém fica vermelho quando se irrita? Acontece isso? Pronto. É verdade. E aqui o hebraico está-nos a ensinar que funcionava da mesma maneira. A forma de dizer que alguém está zangado é que o seu nariz está a queimar. O nariz aqueceu, está quente, está a queimar. É isto que aparece em Gênesis no capítulo 39, versículo 19, quando Potifar pensou que José tinha-se tentado deitar com a sua mulher. Quando Potifar, os irmãos lembram-se de Potifar? Quando Potifar pensou que José tinha-se tentado deitar com a mulher dele, a Bíblia diz que a mostarda chegou ao nariz de Potifar. Diz que o nariz dele aqueceu. Ele ficou irado, ficou zangado. E a expressão que lá está, literalmente, é o nariz dele ficou quente, aqueceu. O conceito de que a ira queima não nos deve admirar. Porque já percebemos todos, o rosto fica vermelho. As principais palavras para ira são estas. É nariz, é calor, é nariz quente. Por isto é que uma pessoa paciente, uma pessoa que aguenta, que não se irá à primeira, é vista como alguém que tem um nariz comprido. E por isso não se ira com tanta facilidade. É uma pessoa que não ferve em pouca água. Outra expressão portuguesa que a gente pode aplicar aqui. Leva mais tempo para o nariz aquecer. A minha esposa tem sempre as extremidades do corpo frias. Desde que casámos que é assim. Tudo o que é extremo no corpo, as mãos, os pés, está sempre tudo gelado.
Nunca aquece. Está a ver? Porquê? Porque o sangue não chega lá. Está a ver? Estamos aqui a falar do nariz aquecer. Leva mais tempo para chegar lá o sangue, não é? Ficar vermelho. Em português usamos esta expressão de chegar a mostarda ao nariz. Há um provérbio bíblico em Provérbios 19, versículo 11, que diz isto também, por outras palavras. Diz assim: a sabedoria de uma pessoa é o seu nariz comprido. Quando uma pessoa tem o nariz comprido é considerada sábia. Uma pessoa sábia. Está a ver? Ok? Isto é mesmo para os irmãos não esquecerem. Ok? E agora entramos numa fase, já entendemos como é que isto funciona no hebraico e já entendemos esta questão do nariz e tal. E agora entramos numa fase mais complicada, não é? Entramos na parte mais séria, digamos assim. Que é a ira de Deus contra a maldade humana. É nós percebermos com o que é que Deus se ira. Na Bíblia Deus ira-se inúmeras vezes em relação à maldade do ser humano. Nós também não somos assim. Somos ou não? Você não se ira? Deixe-me montar o cenário. Se você for a passar ao pé de uma escola e vir um miúdo grande a mandar uma coça num pequeno, você não se ira? Verdade ou não? Porquê? Porque há uma injustiça, certo ou não? Você diz assim, o pequeno não se consegue defender e o grande está a fazer-lhe mal, e se eu pudesse eu ia lá dentro e chegava lá e dizia logo, epá, não fazes isso. É uma ira contra aquilo que está errado. É assim que nós agimos, certo ou não? Então, Deus ira-se quando os homens oprimem-se uns aos outros e destroem o mundo que Ele criou. Porque é assim que nós nos comportamos, ou não? Oprimimos-nos uns aos outros, fazemos coisas para os nossos próprios interesses, não tendo em conta o outro. Às vezes fazemos pausas naquilo que é o amor de Deus na nossa vida. Todos nós temos o amor de Deus na nossa vida. Os irmãos entendem? Eu estou a falar para crentes. Todos nós temos o amor de Deus em nós, tudo certo. Mas todos nós fazemos pausas. Ninguém tem o amor de Deus 24 horas por dia. Há momentos em que a gente faz pausas. Dizemos a Deus assim, agora Senhor, espera aí que eu agora quero responder. Não, os irmãos não fazem isto, sou só eu. A minha esposa está a discutir comigo e eu digo assim, Senhor, espera aí que agora vou responder à minha esposa. Espera lá. E faço uma pausa. Faço uma pausa no amor a Deus e no amor à minha esposa. Eu sei, estou a abrir o meu coração com os irmãos, eu sei que os irmãos não são assim, os irmãos nunca discutem e é só amor o dia todo. Mas eu não, eu tenho momentos em que faço pausas e digo a Deus, olha Senhor, agora calma, que agora é a minha carne, agora sou eu que vou falar. E o nosso problema, ouça, o seu problema e o meu problema não é que a gente não tem o amor de Deus, o nosso problema é as pausas. E crescer na vida cristã, na maturidade, é cada vez ter menos pausas. Quanto menos eu pauso ao longo do dia, mais maduro eu sou como crente. Certo? Há pessoas que não têm maturidade nenhuma. Sabe quais são essas pessoas? São aquelas pessoas que só não estão em pausa quando vêm ao culto. Está a ver? Há pessoas que só não estão em pausa aqui, quando vêm à igreja e quando estão no momento do culto. Assim que saírem daqui, não é? E forem para a vida delas, é só pausa. Pausa, 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 pausa. E até ao próximo culto. Está a ver? Pois, mas os irmãos não são assim, né? Nós, supostamente, temos o amor de Deus, mas às vezes pausamos. E quanto mais maturidade, menos eu pauso, mais eu estou dedicado a Deus, mais eu tenho autodomínio, autocontrole. E não há pausas, o amor reina na minha vida. Você está a entender como é que isso funciona? Então, sempre que nós estamos a fazer mal às pessoas, sempre que nós estamos a destruir o mundo que Deus criou, estamos a fazer pausas. E Deus ira-se contra isso. A ira de Deus é uma expressão da sua justiça, do seu amor por este mundo. Você entende? Da mesma maneira que você fica zangado se vir uma criança
grande bater numa criança pequena e indefesa, Deus também se zanga quando nos vê fazer mal uns aos outros. A dizer o que não devemos. A destruir aquilo que Ele criou. A fazer mau uso de recursos. A fazermos má mordomia da nossa vida. Má gestão dos nossos filhos, da nossa família, do nosso tempo, do nosso dinheiro. Deus ira-se. Porque não foi para este propósito que Ele nos criou. Mas ainda assim Ele é tardio a irar-se. Deus tem um nariz comprido. Você está a entender? O nariz de Deus não aquece com muita facilidade. Para o nariz de Deus aquecer leva tempo. E é isto que nós vemos na Bíblia. Por isso é que diz que Ele é tardio a irar-se. Tem um nariz muito comprido. Em Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 a 10, nós encontramos isto mesmo, esta expressão do facto de Deus ser tardio a irar-se. Deus vai enviar, no contexto da libertação do povo do Egito, Deus está a enviar Moisés e está a dizer a Moisés, Moisés, aqui em Êxodo capítulo 3, Deus está a dizer assim, Moisés, chegou-me a mostarda ao nariz. O meu nariz agora aqueceu, estou farto. Eu vi o meu povo a ser maltratado e agora o meu nariz aqueceu. Já não era sem tempo, porque eles já estavam a ser maltratados há 430 anos. Levou tempo a aquecer o nariz de Deus. Mas Deus está a dizer isto a Moisés. Eu vi o meu povo a ser oprimido e agora chegou-me o calor. E acabou-se. Eu vou pôr mão nisto. Moisés, tu vais lá, eu vou colocar as palavras na tua boca, eu vou-te usar, tu vais fazer coisas que nem te passa pela cabeça e eu vou libertar o meu povo. Então Moisés vai a caminho do Egito para libertar o povo. E Deus vai enviar 10 pragas, que são 10 oportunidades para que o faraó possa libertar o povo de Israel. Sempre que Deus está a enviar uma praga, você está a ver, nós como seres humanos, nós temos a mania de ver tudo ao contrário. A gente vê uma praga e dizemos assim, é castigo. Mas na perspectiva bíblica e na perspectiva de Deus, cada praga é um ato da misericórdia de Deus. Cada praga é Deus a dizer assim, vá lá, faraó, anda lá. Deixa lá o povo ir. Vai correr mal. Tu não queres fazer aquilo que eu estou a mandar, isto vai correr mal, isto vai acabar mal para o teu lado. É sempre Deus a dar mais uma oportunidade. Não é isto que Deus faz connosco também. Não é isto que Deus tem feito na vossa vida ao longo dos anos. Oportunidade atrás de oportunidade. Às vezes parece que estamos mesmo a ouvir a voz de Deus. Vá, anda lá. Mais uma oportunidade. E deixe-me dizer uma coisa, porque é importante neste contexto, quando estamos a pregar, lembrar estas verdades da palavra de Deus. Não pense nunca, que Deus se esqueceu, que Deus está distraído, porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ele é tardio em irar-se, mas Ele não tem o culpado por inocente. E visita até à 3ª e a 4ª geração pedindo responsabilidade daquilo que é feito. Não se pode brincar com Deus. Mas Ele é tardio em irar-se. 10 pragas. O faraó persegue o povo com os carros para os destruir, para destruir Israel, e Deus, que deu tantas oportunidades ao faraó, agora acabaram-se as oportunidades. O faraó morreu lá, os carros do faraó, o exército todo, não é? Ficaram lá debaixo do mar e acabou-se as oportunidades. Deus agora pôs mão nisto e há consequências para as ações do faraó. E também há consequências para as nossas ações. Deixe-me dizer-lhe uma coisa que não está na moda. Deus não era bom se não se irasse. Certo ou não? Quantos pais estão aqui? Levante lá o braço. Pais. Se você vir o seu filho a fazer uma coisa que você sabe que vai fazer mal à vida dele, que vai destruí-lo, e você fica quieto e não diz nada, porque a psicologia moderna diz para nós não dizermos nada e para deixarmos os nossos filhos tomar as nossas decisões, porque eles é que sabem decidir sozinhos o que é melhor para eles. Sabe o que é que isso quer dizer?
quer dizer que você é um pai que não ama os seus filhos. É isso que quer dizer. Pois Deus ama-nos, por isso é que Ele se ira. Eu dou graças a Deus pelo seu amor. Eu dou graças a Deus porque Deus ama-me ao ponto de se zangar. Sabe quem é que se zanga? É um pai que ama muito os filhos, porque quando o pai se zanga, há uma reação do filho contrária ao amor do pai. Quem é pai sabe o que é que eu estou a falar. Eu tenho 2 filhos, um com 15 anos, a adolescência é uma coisa nova, uma coisa completamente diferente de tudo o resto, e tenho um com 9 anos de idade. E quando eu tenho que lidar com os meus filhos, não é? Se eu ralho, e eu ralho muito mais com o Isaac, porque o Levi, que é o mais velho, é uma joia de moço, saiu à mãe, praticamente não é preciso ralhar com ele, que ele é um espetáculo. O mais novo, não sei a quem é que ele saiu. E então, para mim é uma dificuldade, porque eu, quando vou ralhar com ele, sabe o que é que acontece? Ele reage. Por isso é que é tão difícil, na educação, nós amarmos ao ponto de ralhar, de castigar e de chamar a atenção. Sabe porquê? Porque o filho zanga-se connosco. E é tão difícil um filho zangado connosco. Parte o coração. Pais, onde é que vocês estão? É verdade ou não? Há alguma coisa que parta mais o coração do que um filho zangado com o pai? Quando você está a ralhar e o filho diz assim, já não gosto de ti. Isto parte o coração. Vocês nunca ouviram isto? É por isso é que há pais que não gostam de ralhar. Porque é mais fácil. Você está a entender o que eu estou a dizer? É mais fácil não ralhar, não corrigir, do que corrigir. Eu estou a tentar fazer os irmãos entenderem o amor de Deus. Eu dou graças a Deus porque Deus ao longo da minha vida me corrigiu. Porque senão eu não estava aqui hoje. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Algumas vezes Deus deu-me cada chapada que foi mesmo a sério. Mas tinha que ser. Senão eu não estava aqui hoje. Porque eu tenho uma tendência para ir fazer as coisas à minha maneira. Sou só eu. Os irmãos não é. Mas eu tenho uma tendência para fazer aquilo que eu quero. E não aquilo que Deus quer. E Deus muitas vezes diz assim, não, faz aquilo que eu estou a mandar. E põe-me outra vez no caminho. E sabe porquê é que Deus faz isso? Porque Ele me ama. Não é fácil ser pai. Pergunta a Deus. Não é fácil. Mas eu posso lhe garantir uma coisa. Deus não era bom se Ele não se irasse. Deus ira-se porque Ele é bom. A ira de Deus manifesta-se, neste caso, entregando o faraó às consequências das suas ações. E ao longo da história, que nós não temos tempo para ver, mas ao longo da história, na palavra de Deus, as ações do povo de Israel vão se repetindo, eles voltam sempre contra Deus, é recorrente. E não falo de Israel como se fosse uma coisa, como se eles fossem uns tolinhos, porque nós somos iguais. Nada mudou. Não há nada de novo debaixo do sol. A gente somos todos iguais. Eu fico preocupado quando vejo crentes a falarem de Israel como se fossem tolinhos. A dizer assim, aquele povo de Israel, em vez de obedecerem a Deus, pois então e nós? Então não é igual. O que é que a gente tem que falar? Não temos nada que falar, então nós somos iguais. Se todos nós obedecêssemos a Deus, já cá não estávamos, já tínhamos sido arrebatados. Já estávamos no céu. Já cantámos nesta noite, não é? Não cantámos, somos fracos, precisamos dele. Muitas vezes não nos apetece, muitas vezes parece que estamos sozinhos. A gente precisa dizer estas coisas, não é? Para que Deus trabalhe na nossa vida. O que é que Deus fez ao longo da história? Israel recorrentemente voltou-se contra Deus. Sabe o que é que Deus fez? Deus manifestou a ira dele, só que de uma maneira que eu quero salvaguardar, porque depois agora quando chegamos aqui ao Novo Testamento vai acontecer da mesma maneira. Deus entregou-os às suas consequências. Da mesma maneira que ele fez com o faraó, está a ver? Deu-lhe a oportunidade, faraó não quis, Deus entregou-o às consequências dos atos dele. E com Israel foi igual. Ai, vocês não querem, então eu entrego-vos às consequências dos vossos atos. Então depois vinham povos e invadiam Israel e eles passavam outra vez a estar em cativeiro e passavam a pertencer a outros povos e depois Deus libertava-os porque eles arrependiam-se e diziam, Senhor tem misericórdia de nós, já percebemos.
E Deus dizia, pronto, está bem, então mais uma oportunidade. E eles voltavam outra vez. Está a ver? E é sempre assim ao longo da história. Eles querem servir outros deuses e querem servir Deus ao mesmo tempo. Não se distancie do texto. Nunca se distancie do texto que você está a ler. A Bíblia é para si. É para mim. Você nunca... Israel só queriam era correr atrás dos outros deuses. E nós? Somos iguais, é a mesma coisa. A idolatria continua hoje. Podiam aqui... não é o meu tema, mas a gente podia aqui abordar isso. Então não há idolatria hoje. Você quer falar do quê? Quer falar do consumismo? Não é idolatria? Não é idolatria para um pai de família que é mais importante comprar um telemóvel de 1.200 euros do que alimentar os filhos? Isso não é idolatria? Não é? E vamos ficar por aqui, para ninguém ficar zangado, senão depois já não venho. A ira de Deus no Novo Testamento. Em Romanos voltamos outra vez ao mesmo. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, de forma semelhante trata este assunto, dizendo que a ira de Deus manifesta-se entregando o homem às consequências. Diz assim, como eles escolheram viver desta maneira, Deus também os entregou. Os irmãos estão a ver o texto? Romanos capítulo 1, ou é preciso ir ler? Por 3 vezes Paulo diz isto. Deus entregou-os, como eles escolheram inflamar-se nos seus próprios corpos, corrompendo a natureza, a criação de Deus, envolvendo-se homens com homens, mulheres com mulheres, a rejeitarem de quem Deus é e a adorarem a natureza em vez de adorarem o Criador. Deus entregou-os. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quem anda à chuva molha-se. Deus entregou-os significa quem anda à chuva molha-se, quem brinca com o fogo queima-se. Não há cenário nenhum em que, se eu ando a fazer coisas que não foi aquilo que Deus planeou para a minha vida, vão haver consequências terríveis. Terríveis. E é isto que Paulo nos está a dizer. Mas Paulo também diz que Deus é paciente e que aguarda que o ser humano desperte e mude. No capítulo 2 ele entra neste contexto a falar de uma maneira completamente diferente daquilo que tinha falado no capítulo 1. E deixe-me ler, que é para os irmãos não acreditarem só naquilo que eu estou a dizer, mas perceberem também pelas palavras bíblicas. Diz, portanto, és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, porque tu que julgas fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Deus à espera que nós despertemos, que nós acordemos. A ira de Deus é uma resposta à maldade do ser humano e é baseada num traço profundo e importante do seu caráter, que é compaixão e fidelidade. Deus não está satisfeito em deixar as pessoas entregues à destruição. Você está a ver esta discussão com um ateu, torna-se fácil assim com estes argumentos, não é? Se Deus nos deixasse fazer aquilo que nós queríamos, era como se ele estivesse a dizer assim, então matem-se aí à vontade que eu não quero saber. Mas algum pai faz isto? Algum pai se comporta assim? Então ele criou-nos, ele fez-nos, ele tem um propósito para a nossa vida e agora ficava de braços cruzados enquanto nos vê destruir-nos? Claro que não. Claro que ele nos ama. Claro que ele quer o melhor para nós. Por isso é que ele está a investir na nossa vida e quer que nós vivamos de uma maneira diferente. Deus não está satisfeito em deixar as pessoas irem se autodestruindo. A intenção dele é salvar. É a sua missão, é o seu desejo, é o seu propósito. E terminamos com a cereja no topo do bolo. E a cereja no topo do bolo é sempre Jesus. Sempre. Jesus é a pessoa mais importante de sempre.
de sempre. Tudo gira à volta de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada daquilo que foi feito se fez. Ele é não apenas o Criador, mas é o sustentador de todas as coisas. Há 2 tempos na história, é antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é a pessoa mais importante. Aquilo que Jesus fez mudou a história do universo, mudou todas as coisas. E era plano de Deus desde sempre. Não é o tema, não quero alugar-me nisto, mas era plano de Deus desde sempre. Isto é daquelas coisas que enchem o meu coração. Quando nós começamos a pensar sobre isto, é muito complicado pensar sobre estas coisas, mas enche o nosso coração. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, espera lá. Então, Jesus já estava planeado, Jesus morrer, e é mais do que isso, mas eu não quero confundir aqui os irmãos, mas é mais do que isso. Já estava planeado Jesus morrer antes de Deus criar o homem. Então, para que é que ele criou o homem? Então, mas Deus não está a pensar bem? Então, se Deus já sabia que o homem ia pecar, para que é que Deus o criou? Não ficava quieto porquê? Assim escusava de matar o seu filho. Os irmãos estão a entender ou não? Faz sentido ou não? A gente dizemos sempre que o amor de Deus, ficamos derretidos com o amor de Deus, mas a compreensão do amor de Deus leva-nos ainda a amá-lo mais e a ter uma maior dimensão de quem Ele é e do seu amor. O nosso Deus, sabendo de antemão que nós íamos falhar, não teve na disposição de abdicar de nos criar. Veja a dimensão do seu amor. Ele criou-te mesmo sabendo que tu ias falhar. E sabendo que ia ter que enviar o seu único filho. Da mesma maneira que Ele nos perdoa hoje, sabendo que nós vamos falhar amanhã. Mas isso é outra história. Sim, porque não há aqui ninguém que não vá falhar amanhã. Desculpem. Não está aqui ninguém nesta noite que amanhã não vai meter água. Ou em pensamento. Toda a gente vai. E Deus, hoje estivemos aqui, na sua presença, a falar com Deus, e Deus está a ouvir a nossa oração, e nós dizemos: Senhor, toma, abençoa a minha vida, e Deus escuta e abençoa. Você está a entender isto? E amanhã vai haver um momento de pausa, pelo menos mas os irmãos sabem, não é? A gente só não fala sobre estas coisas, não é? Porque isto não é para falar, mas a gente sabe, não é? Não há nada mais extraordinário na palavra de Deus do que este conceito que eu tenho que terminar a abordar, como os irmãos entendem, porque estamos a falar da ira de Deus, temos que falar de Jesus. Porque Jesus iria a Jerusalém morrer, tomando o lugar do seu povo, que tinha escolhido a autodestruição. O povo escolheu a autodestruição. O ser humano escolheu fazer aquilo que quer e lhe apetece. Escolheram dar cabo da vida deles. Eu faço o que eu quero, como ao meu filho Isaac. E depois já às vezes corre mal. Muito mal. Eu estou aqui a descrever um cenário que os irmãos ficam a pensar que o meu filho é um caso perdido, e não é verdade. O meu filho é uma joia. Só que não sei a que é que ele sai. Mas escolhe a autodestruição. Escolhe coisas que faz. A minha mãe diz que eu quando era miúdo, que às vezes tinha assim este tipo de saídas. Eu corria para o fogão, para o lume, para a lareira. Os meus pais e os meus avós tentavam alertar-me e diziam: Bruno, não vais para aí, vais-te magoar. E eu dizia: eu sei. Não dizia assim, dizia: o chabo. Era a expressão que eu usava. Era sempre: está tudo sob controle, eu sei o que é que estou a fazer. Não sabia nada. E o povo escolheu a autodestruição, e Jesus está a caminho da morte por causa de um povo. Ele está a tomar o lugar de alguém que escolheu a autodestruição. O irmão está a ouvir o que eu estou a dizer. Você está-se a pôr no lugar, está-se a pôr no lugar. Você escolheu dar cabo da sua vida. E Jesus, há 2000 anos atrás, tendo em conta que você escolheu dar cabo da sua vida, e se há aqui alguém que pensa:
que não foi essa a escolha que fez. Então eu, desculpem, eu às vezes digo coisas que são mesmo complicadas, desculpem. Cuidado, porque você corre sérios riscos de não estar salvo. E eu digo isto com temor, com todo o respeito. Mas ouça, se você ainda não entendeu que estava a autodestruir a sua vida antes de Jesus, você corre sérios riscos de não estar salvo. Tenha cuidado, porque só há um caminho para a salvação. É eu reconhecer que eu sou um miserável, um pecador e que preciso de Jesus. É a única maneira. Ninguém é salvo de outra maneira. Não há simpatia nenhuma, não há religião nenhuma, não há sítio nenhum onde a gente possa estar que nos leve à salvação. Só Jesus. Ele é o único caminho. Ele sofreu as consequências das nossas escolhas. Ouça as palavras corretas agora. A ira de Deus caiu sobre ele. Chama-se substituição. Há uma série de tipologias na Bíblia que apontam para isto mesmo, porque no Antigo Testamento, sempre que alguém é poupado, significa que o castigo e as consequências caíram sobre Jesus. Você quer que eu lhe dê exemplos? Deixe-me dar exemplos. Deixe-me dar exemplos muito práticos, muito objetivos. Explique-me como é que Deus perdoou Davi. Explique-me. Como é que Davi foi perdoado? Depois daquilo que ele fez. E só estamos a falar de um relato tremendo que a Bíblia tem, porque as pessoas pecam todos os dias, mas estou a falar de um relato tremendo. Davi olhou para uma mulher com pensamentos impuros, montou um plano maquiavélico para se meter com ela, mandou o marido para a frente da guerra para ele morrer, para poder ficar com a mulher dele. Você está a entender? E a palavra de Deus é clara em relação a isto. Deus perdoou Davi. Estou a perguntar aos irmãos, como? Como? Oh pastor, não estou a perceber. Eu explico, então o irmão se não está a perceber ainda não entendeu bem. Tenho que explicar melhor. Se eu peco, como é que Deus reage em relação ao meu pecado? Diga-me. Se eu pecar, qual é a paga disso? Qual é a consequência de eu pecar? Digam os irmãos. O que é que a Bíblia diz em relação a isto? O salário do pecado? A paga do pecado? A recompensa do pecado? Vamos pôr assim em bom português. Quem peca é isto? Então como é que Davi não morreu? E só estamos a falar de Davi, mas podemos buscar outros. Pessoas de quem Deus teve misericórdia. Como é que Deus teve misericórdia? Porque Ele é santo. Deus é santo. Os irmãos estão comigo ou não? Deus é santo, certo? Então, se Ele é santo, os irmãos acham que um Deus santo pode ficar quieto quando eu peco? Os irmãos acham que um Deus santo pode fechar os olhos ao meu pecado? Quem acha, levanta o braço, se os irmãos acham isto. Senão eu tenho que explicar tudo outra vez. Ninguém acha. Então, se eu peco, eu tenho que morrer. Certo ou não? O primeiro exemplo disto, irmãos, é Adão e Eva. Deus não disse a Adão e Eva certamente morrerão. Eu sei que nós gostamos de pegar no texto e dar aquelas voltinhas e dizer, não, mas isto era uma morte diferente, tem a ver com separação de Deus. Sim, é verdade, na Bíblia sempre morte significa separação de Deus, mas eu acredito, é assim que eu leio a Bíblia, Deus quer dizer aquilo que diz e diz aquilo que quer dizer. É aquilo que eu acredito e é assim que eu leio a Bíblia. A Bíblia é para ser interpretada de forma literal. Se há coisa que está a destruir o cristianismo é as alegorias que estão por este mundo fora e as paráfrases e pegar no texto bíblico para pôr o texto bíblico a dizer coisas que não estão lá. Quando Deus disse, se vocês comerem do fruto proibido, certamente morrerão, era mesmo morte. Pastor, mas como é que você sabe isso? Porque alguém teve que morrer.
Mas isso está onde? Explique lá isso. É simples. A Bíblia diz em Levítico que sem derramamento de sangue não há. Certo ou não? Então, quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Foi colocar vestes de animais neles. Então, alguém morreu. Quem é que morreu? Foram os animais. Os animais morreram. Só que depois o autor da carta aos Hebreus vai nos ligar isto tudo e vai nos dizer assim, mas os animais morrerem também não resolvia nada. Era só para... Era uma figura. Era uma simbologia para nós dependermos daquilo. Mas era preciso que depois viesse aquele que ia consumar todas as coisas. Então, Adão e Eva, a pergunta agora já penso já faz todo sentido, Adão e Eva não morreram porquê? Porque Jesus morreu. Certo ou não? Eu não morri porquê? Porque Jesus morreu. Davi não morreu porquê? Porque Jesus morreu. Todas as vezes que alguém é poupado na Bíblia significa que isso caiu sobre Jesus. A ira de Deus caiu sobre Jesus. A ira de Deus na Bíblia é muito importante, mas não é o fim da história. Quando Deus se ira, Ele traz justiça, porque Ele é bom. E não há maior manifestação disto que eu estou a dizer, irmãos, do que um Deus que teve na disposição de dizer isto assim: se vocês não conseguem viver como eu quero, então eu vou fazer isto de outra maneira. Eu vou aí abaixo. Eu vou entrar num corpo e eu vou-vos mostrar que é possível viver uma vida perfeita, sem nunca falhar. Eu vou-vos mostrar. É possível. E no fim de eu ter vivido essa vida perfeita, sem falhar, eu vou morrer a vossa morte. Eu vou carregar os vossos pecados. Eu vou carregar as vossas iniquidades. Eu vou morrer e vocês não morrem. Vocês não estão a entender? Foi isto que aconteceu no monte, no mesmo monte, aqui uma informação especial para os irmãos. No mesmo monte e muito provavelmente exatamente no mesmo sítio onde Jesus morreu há 2000 anos atrás, muitos anos antes, Abraão ia oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. No mesmo sítio. O irmão está a ouvir isto que eu estou a dizer. E o que é que Deus disse? Deus disse: Abraão, não faças mal ao teu filho. Tu não precisas de oferecer o teu filho. Eu ofereço o meu filho. Tu não tens que oferecer. O teu filho não tem que pagar nada. Eu vou enviar o meu filho. E o meu filho vai pagar tudo o que tem que ser pago. Os irmãos já entendem isto? Isto não dá vontade de dar glória a Deus. Deus, os irmãos já perceberam agora porque é que eu comecei a dizer que Deus é extremamente paciente? Porque é que Deus tem um nariz comprido? Deixe-me dizer, com todo o respeito, os irmãos entendem o que eu estou a dizer, é só para nós visualizarmos e não esquecermos nunca mais isto. Deus tem um nariz que nunca mais acaba. Levando a cabo um plano de restauração para o seu povo, trazendo-os de novo para o seu amor, trazendo-os de novo para Ele. Sempre com paciência, sempre com paciência, sempre com paciência. A mostarda não chega ao nariz de Deus. Ele tem paciência. Ele tem paciência connosco. Ele continua a ter paciência connosco. Eu nem olhei para as horas, os irmãos, desculpem, eu sou assim. Sou uma pessoa. Pronto. Não sei se está tudo bem ou se está tudo mal, mas também não fujo. No fim, se quiserem conversar, a gente conversa. Não vou fugir, portanto, está bem? Estamos à vontade. Mas eu fico entusiasmado porque Jesus mudou. Eu sou prova viva disto, sabe? Eu sou prova viva disto a todos os níveis. Ao nível do meu corpo,
Eu não era suposto estar aqui nesta noite, mas Jesus transformou a minha vida. Ao nível das minhas decisões, fiz tanta decisão errada. Não era suposto eu estar aqui nesta noite. Muito provavelmente, se eu tivesse levado a vida como eu queria, eu não estava aqui nesta noite, mas Deus fez sempre como Ele quis. E quando eu não entendia a bem, Ele levava-me a entender a mal. Por isso eu amo Jesus. Por isso eu entendo a paciência de Deus. Há aqui irmãos que entendem a paciência de Deus. Aleluia. Curva a tua cabeça nesta noite, irmão. Eu gostava que enquanto tu estás com a cabeça curvada e com os olhos fechados, que tu pensasses objetivamente. Olha para a tua vida agora. Vê passar um filme da tua vida agora. E pensa na quantidade de vezes que Deus foi paciente. Pensa na quantidade de vezes que era suposto a ira de Deus ter caído sobre a tua vida. Mas Ele poupou-te. Ele teve misericórdia. Quase que parece, para quem não sabe, para quem não conhece a palavra de Deus, até podia parecer que Deus fecha os olhos. Mas Deus não pode fechar os olhos. Jesus pagou o preço. Jesus sofreu em teu lugar, em meu lugar. A ira de Deus caiu sobre Jesus. Não caiu sobre ti, mas caiu sobre Jesus. Então nesta noite, enquanto estás a ver esse filme na tua mente e estás a pensar acerca desses momentos ao longo da tua vida, dá glória a Deus. Exalta o seu nome. Curva-te diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores e diz-lhe: Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado porque tu és tardio a irar-te. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela cruz, pelo teu sangue. Tem misericórdia da minha vida nesta noite, ó Deus. Limpa o meu pecado. Limpa a minha iniquidade. E ajuda-nos, Senhor, a poder estar contigo, custe o que custar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos agora levantar as nossas dízimos e ofertas e o quarteto vai cantar para a honra e glória do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença que tem sido real neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque tu nos tens ensinado que foi verdadeiramente por essa morte expiatória que nós podemos estar aqui. Obrigado, Senhor. Mas, Senhor, agora quando vamos ofertar, ó Deus, que cada um possa contribuir segundo propôs no seu coração. Tu venhas abençoar cada filho teu que contribui para a tua obra, Senhor. Guarda fiéis a ti cada dia, dando-te saúde, protegendo-os, acampando o teu anjo à nossa volta, Senhor. E dá-nos cada dia sensibilidade para entendermos mais e mais de ti. Fica connosco e ajuda-nos, porque precisamos de ti a cada momento. Em nome de Jesus. Amém.
Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não sou de suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição e Ele abriu meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e vi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Já só faltam os anúncios. Na terça-feira temos o habitual culto de oração e intercessão, e o propósito deste mês é pelas almas que estão desviadas, aqueles que se têm afastado, para que o Senhor os volte a trazer ao seu redil. Estamos neste propósito e esta é a nossa intenção durante este mês, orarmos pelas almas que têm voltado as costas ao Senhor. Na quinta-feira temos estudo bíblico e no sábado voltamos a ter o nosso culto na mesma às 20h30. Certamente esperamos já ter connosco o nosso pastor César, porque o irmão Bruno também é pastor. Mas teremos já certamente o pastor César connosco. Vamos ficar de pé e eu peço ao Nuno que termine com a oração. Senhor Jesus, Deus e Pai, te agradecemos, Pai Santo, por mais um dia em que nós podemos estar na tua casa, Obrigado, Senhor. Jesus. Mais um dia em que podemos entoar hinos de louvor e gratidão a Ti, Senhor. Deus. E mais uma vez em que nós podemos ouvir a Tua voz, Senhor amado. Sim, Deus. Obrigado, Obrigado Senhor. pela mensagem que trouxeste ao nosso meio, Senhor, e que Tu possas ter tocado em cada coração Sim, de uma meu forma Deus. particular, Senhor. Jesus Cristo, que Tu possas continuar a ter compaixão de nós a cada dia, pois somos Sim, a fracos cada e momento, é pecamos verdade, todos os Jesus. dias, Senhor amado. Que Tu possas levar-nos também em paz a nossas casas, que nos guies e que nos conduzas, Sim, e que meu nos Senhor. ajudes a manter-nos fiéis a Ti até à Tua volta, Amém. em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com cada um de nós até à volta do Senhor. Amém. Temos cantina hoje também. E há uma surpresa.